Oi gente, tudo ok? Bom gente, o vídeo de hoje finalmente eu vim gravar e conversar com vocês um pouquinho sobre como foi a amamentação. Eu vou tentar fazer ver desse mês de abril, hein gente? Vai me acompanhando porque eu tenho muitos assuntos para compartilhar. Bom, sobre a amamentação, quem me acompanha lá no Instagram, no @bycarladias, já sabe que foi uma amamentação muito diferente do que foi com a Antonella. Eu vou deixar aqui em cima, né, no iCard, com ela o seio rachou, ela não ganhou peso, eu não consegui manter a exclusividade. E aqui esse relato é de um relato de uma mãe que conseguiu a amamentação exclusiva. Vou contar pra vocês até o 5º mês, tá? Agora o Benjamin vai completar o 6º mês. Depois que ele completar o 6º mês, eu venho contar do 5º mês pra vocês, que foi um mês muito intenso e muito diferente também, porque teve a minha volta ao trabalho. E uma amamentação que eu jamais imaginei que pudesse existir, sem dor, sem rachar o peito, sem nada, com uma pega perfeita. E eu confesso pra vocês que quando eu comecei a estudar sobre a amamentação, eu não achei que isso fosse possível, porque eu achava que era coisa tipo de ficção mesmo, sabe? Ou eu achava que você tinha que ter uma super consultora de amamentação do seu lado pra você conseguir isso. E na verdade eu vi que o instinto materno, mais a gente estudar, né, tudo, conhecer o seu bebê, essa sintonia, tudo isso faz com que as coisas fluam, e foi o que aconteceu aqui com a gente. Então eu vou relatar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Então, essa também é a minha primeira dica pra vocês que estão aí passando pela amamentação ou ainda estão gestantes. Gente, se prepara pra amamentação. O parto, ele é imprevisível, né? Porque às vezes você se prepara para ter um parto normal, acaba sendo uma cesariana, enfim. O contrário também acontece. E já a amamentação, existem algumas técnicas, existem algumas coisas que você pode esperar do seu bebê e de você e do seu seio, enfim, e que se você estuda, você sabe que aquilo que está acontecendo é normal, aí você fica mais tranquila e você passa por aquilo tranquilamente. Agora, se você não estuda, você fica perdida e aí você acha que você tem algum problema ou que seu bebê tá com algum problema, enfim, a gente fica tentando achar os problemas, sendo que às vezes é uma coisa simples e a gente complica tudo. Então, estudem sobre a amamentação, estudem de verdade entre todos os grupos que vocês conseguirem. Tem muito grupo, muita live, muita coisa, muitos profissionais bacanas que falam sobre isso abertamente. Não precisa você gastar uma fortuna com cursos, e que vale muito a pena, tá bom? Vai te ajudar muito, estude muito. Com relação à preparação de seio, gente, na Antonella eu me preparei de várias formas. Eu passei bucha vegetal, eu tomava sol no peito, eu fiz muita coisa que me falavam. Eu usei aquela pomadinha Lancinó. Olha, eu usei de tudo que me falavam que era bom, eu fazia de tudo que me falavam que era bom. E a realidade é que agora do Benjamin eu não fiz absolutamente nada. O sol, gente, ele é bom pro corpo inteiro, tá? Não é bom só pro peito, não. Então, se você tem a oportunidade de tomar, eu não tive oportunidade porque aqui na minha casa tem tudo aberto. Então, se eu botar os peitos pra fora, tem vizinho olhando, né? Assim, na direção do sol, né? Porque dentro de casa eu ficava muito com os peitos de fora e ainda fico às vezes, porque é assim que a gente relaxa, né? Da pressão, da sucção do bebê, mas eu já vou falar sobre isso. Mas assim, eu não fiz nada, eu não comprei nada, eu não comprei bico, eu não comprei nada. De amamentação, gente, eu só comprei sutiã de amamentar, que eu só usava quando ia pro pediatra, ou uso ainda, né, quando vou sair com o bebê. E aqueles protetor de seios, que eu mostrei aqui na minha mala de maternidade pra vocês, que eu tava preparando, eu uso também quando eu vou sair com o bebê. Só, chegou em casa, já tiro aquilo, em casa eu uso fraldinha mesmo, ou uso o que eu tiver ali, ou deixo o peito de fora vazando mesmo. Então assim, nada que abafe o seio, que possa criar ali fungos, né, da candidíase e tal. Eu não usei nada, essas conchas, nada. Bom, então quando o Benjamin nasceu, gente, eu já coloquei ele no peito, né? Se vocês viram meu relato de parto, vocês viram que foi um parto humanizado, mesmo sendo uma cesariana. Nós tivemos ali a nossa hora de ouro, né? Que ele ficou grudado em mim e tal, e tentando
amamentar. Isso pode ter facilitado muito, né? Porque, gente, no hospital ele já mamava igual um peixinho ali, coisa mais linda. Porém, eu sempre ficava arrumando a boquinha dele assim pra baixo, porque o bico ficava meio amassado. E arrumei, acho que até uns 3 meses, gente, ele puxando a parte de cima, puxando a parte de baixo pra boca ficar em formato de peixinho, pra sugar bem a auréola. E toda mamada eu arrumava, toda mamada, seja de madrugada, seja de dia, eu sempre arrumando ali, até que hoje em dia ele mama perfeitamente. Mas hoje ele já tem quase 6 meses, como eu tô falando pra você. Descer, né, o meu leite ele desceu no susto. Foi numa situação bem complicada, que eu também relatei em algum dos meus vídeos aqui, né, o diário de amamentação que eu fiz. E foi numa situação bem complicada, ele teve uma febre. Eu acredito sim que a febre pode ter sido um pouco de desidratação, porém nos exames isso não apontou. Mas o meu leite desceu na madrugada, assim, numa urgência que a gente foi com ele. E foi meio que na pressão, né? O que não é certo também, né? Porque o leite, ele é estimulado quando a gente tá mais tranquilo, né? Mas eu estava naquela pressão, porque eles queriam colocar soro no meu filho, e aí pra não colocar soro nele, o meu leite, ele tinha que descer pra mim falar, ó, ele tá mamando, meu leite desceu, ele tá mamando, ele não vai precisar de soro. E aí meu leite desceu e foi tudo lindo. Mas o leite desceu com tudo, né? O Benjamin, eu não tirava ele do meu peito, gente. Eu não tinha vida nos primeiros dias de vida dele. Eu não tinha vida minha, entendeu? Eu não conseguia nem ir no banheiro direito, nem escovar o dente, nada. Eu só ficava com ele no peito. E é essa a realidade, entendeu? Se você quer muito amamentar, você tem que saber que você vai ter que se renunciar. E eu me renunciei. E eu fiquei com ele no peito o tempo inteiro. E pra não empedrar meu leite, porque da Antonella também, eu quase tive uma mastite por conta de empedrar leite. Então eu fazia massagem no seio, no banho eu tirava um pouquinho, apertava um pouquinho pra tirar um pouquinho. E o resto era tudo dele. E ele mamava muito. Menino, né? Dizem que mama mais. Ele mama realmente com mais força. Então eu sempre dando muito peito pra ele. Então meu seio não chegou a empedrar por conta disso, porque eu dava um peito, daí dava outro, às vezes ele nem tava com fome e eu tava dando peito pra ele, entendeu? E é assim que fez o meu peito realmente não empedrar até ele regular. E regula muito rápido, gente, regula muito rápido. Aí já começa a sair o que realmente o bebê precisa, o que realmente o bebê vai mamar. Então essa parte também foi bem tranquila por conta disso, tá? Agora se você ficar, ah não, porque tá doendo, eu não vou dar o peito e tal, aí acaba empedrando mesmo. A gente tem que ficar insistindo toda hora. O bebê acordou, vem pro peito, entendeu? Ou é dormindo ou é no peito. Comigo foi assim, como eu fiz livre demanda, né? Eu não tinha horário pra dar pro bebê nada, o seio. E me dava muita sede, eu tomei muita água, ainda tomo muita água por conta da amamentação, mas eu tomava excessivamente, até de madrugada, e me dava muita fome também, então eu tinha perto da cama bolachinhas de maisena pra mim ficar comendo durante a madrugada, porque me dava muita sede e muita fome. E isso também é uma coisa bem bacana, da gente se alimentar muito bem. Da Antonella eu cortei muita coisa, gente, eu fiquei magra, mas assim, eu não fiquei magra de voltar ao peso, eu fiquei magra mesmo de não comer, entendeu? Então foi muito prejudicial, eu acho até que por isso que a Antonella não engordava, que ela tinha que engordar, porque eu não comia quase nada. Tudo que falavam, ah, isso dá cólica no bebê, isso dá cólica no bebê, eu não comia. A Antonella teve todas as cólicas do mundo. O Benjamin eu comi de tudo, até chocolate, eu tinha vontade de comer, eu comia. Só que eu controlei, né, as quantidades. E então eu comia de tudo, porém eu comia de tudo controlado, mas eu comia. E ele simplesmente, praticamente não teve cólica. No terceiro mês ele teve assim uma semaninha que deu um pouquinho de trabalho com cólica, mas foi só, gente, ele praticamente não teve cólica. Ele tinha muitos gases, e gases até a criança reconhecer que é uma coisa gostosa. Ele grita, ele chora, né, é normal. Mas cólica mesmo, ele teve pouquíssimas cólicas. E eu comi de tudo, não me restringi de nada. Tudo que vocês me perguntarem, ah, feijão. Gente, eu só deixava de molho um dia inteiro, mas eu comia. Aí vocês podem estar me perguntando, Carla, mas não teve dor nenhuma. Gente, o peito, ele foi feito para amamentar.
Mas ele não tá acostumado com uma criança ali sugando toda hora. Então eu senti uma queimaçãozinha por conta da saliva do bebê, por conta do movimento de sucção que eu não tava acostumada, já fazia, né, 4 anos, porque a Antonella já tá grandinha. Então assim, foi realmente uma transformação, né, ele vir pro meu peito e ficar mamando o dia inteiro. Então eu senti uma ardênciazinha bem de leve, né, não senti dor nenhuma, dor, não tive nenhum empedramento, nenhum ducto entupido nesse começo, né, depois eu vou falar mais pra vocês sobre ducto entupido. E então, assim, foi tudo muito tranquilo mesmo, gente, de verdade. Porque a livre demanda, a gente se engana, a gente acha que é só do bebê, mas não é, da mãe também. Então, quando eu sentia meu peito muito cheio e não era ainda ele acordado, assim, pra mamar, eu ia lá, pegava ele e dava mesmo o peito, entendeu? Porque o meu peito tava precisando, era a livre demanda dele e minha, não era só dele. E na madrugada ele acordava muito, eu fiz muito cama compartilhada, eu não sou contra cama compartilhada, sou a favorzíssima. Então eu fiz muito cama compartilhada, ele mamava no peito e tudo. No comecinho ele mamava e dormia, depois ele começou a mamar, daí ficava acordadinho, aí eu botava pra mamar de novo. Amamentar você tem que saber muitos benefícios pra você se animar. Uma dica pra curar peito de fora. Essa é a minha dica. Não tem casca de banana, não tem pomada, não tem nada que seja melhor que isso. Assim, a liberdade mesmo de deixar os seios pra jogo. Fase delícia mesmo, gente, da amamentação, eu fui conhecer com uns 15 dias. Que daí parou essa ardência, né? Parou também aquela briga com os seios, né? Que parece que o bebê não quer mamar, mas na verdade não é que ele não quer, ele ainda tá aprendendo a mamar, entendeu? Então você tem que ter muita paciência para ajudar o seu bebê a entender que ele precisa da amamentação, não só pro leite. Depois ele vai querer o peito quando ele tiver saudade de você, ele vai querer o peito quando ele tiver com medo, quando ele tiver inseguro, né? E até ele aprender isso, tem umas horas que parece que ele tá lutando contra, né? Mas aí é que a gente adulto, né, entra na história pra tentar ver o jeitinho do bebê. Às vezes ele não quer mamar aquele seio, ele quer o outro. Às vezes aquela posição não tá legal. Então a gente tem que ficar sempre observando. Você amamentar é você realmente se entregar a isso. E assim, é muito prazeroso depois que a gente vê que essa sintonia, né, de mãe e bebê, que a gente tá se conhecendo também, ela fica assim fechadinha, sabe? É muito gostoso. Depois de uns 15 dias assim, você tá deitada e de repente seu bebê, ele gruda ali e começa a sugar. E é muito gostoso isso. Bom, eu sempre falo que a gente nunca tem que ter medo de pedir ajuda, né? Então, se você tiver alguma dúvida com a amamentação, tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa, peça ajuda. Peça ajuda para alguém que entenda um pouco mais de amamentação, que tenha passado por isso. Peça ajuda para consultoras de amamentação, doulas, para o seu médico, para o pediatra. Não tenha vergonha de dizer que você não tá conseguindo, que você não sabe, que você... Não tenha vergonha, sabe? Não... E também não acredita na primeira teoria que você escutar, porque às vezes, né, as pessoas elas têm uma visão diferente, elas acreditam em alguma coisa diferente que, né, que vá fugir do que você quer, do seu propósito da amamentação exclusiva. Então, também existem, né, as mães que não conseguem amamentar exclusivamente, tem que colocar fórmula, e tudo bem, mas se você conseguir, né, manter pelo menos a fórmula e a amamentação é uma coisa muito boa que você vai estar fazendo para o seu filho. O seu bebê, ele precisa do seu leite materno até os 6 meses, é isso que ele precisa, né? Agora, se você vai precisar incluir um complemento, alguma coisa, aí é outra conversa para outros vídeos, né? E que da Antonella eu precisei, eu sei, eu entendo vocês também, mas peça ajuda, não desista tão fácil, tá bom? Usa os recursos que você tem, tá? Pra continuar, que é muito importante. Bom, o Benjamin, gente, ele perdeu muito mais peso do que precisava na maternidade. Falam que a criança pode perder 10%, o Benjamin perdeu 15%, sabe? E com certeza qualquer pessoa
iria complementar ali, né, no desespero. Até quando ele teve essa febre, eu fui orientada a dar o complemento até que ele conseguisse amamentar, eu conseguisse amamentar, meu leite descesse e tal. E eu não fiz isso porque eu sabia que ali estava a decisão da minha amamentação. Porque se eu tivesse ouvido, gente, aquele pediatra que mandou eu complementar ali o leite, certeza que o Benjamin estaria no complemento. Por quê? Porque é mais fácil pro bebê, é mais fácil pra gente que é mulher também complementar, porque você pode transferir essa responsabilidade pra uma outra pessoa, né? Pro pai, por exemplo, acordar de madrugada e dar uma mamadeira pra criança, enfim. E então, assim, por facilidade, né? Mas eu bati o pé e falei, não, eu quero amamentar, eu vou amamentar e eu não vou dar. O pediatra eu falei que, tá bom, vou dar o complemento, vou. Mas não era o pediatra do meu filho. E aí eu falei, não vou dar nada, vou continuar só no peito e vou no pediatra 20 dias depois pra ver se ele ganhou peso. E pra nossa surpresa, o Benjamin ganhou muito mais peso do que o esperado. Ele recuperou o peso do parto e ganhou mais peso que o esperado. Foi bem certinho assim, cresceu muito e tudo correu como eu esperava mesmo e como eu insisti pra acontecer, porque eu falo que a gente que é mãe, a gente tem que lutar contra todo um sistema que quer que a gente, né, compre ali complementos e quer que a gente fique ali levando sempre pra facilidade, né? Essa é a realidade, né? Porque amamentar é difícil, eu digo e repito, acho que esse vídeo inteiro vai ser eu falando isso, que amamentar é difícil. Bom, então, eu disse pra vocês que eu comprei absorvente de seio, eu só usava pra sair realmente, né? Só uso pra sair realmente. Hoje em dia já não precisa mais tanto, hoje em dia um bojinho já segura um leitinho que escapar. Mas as fraldinhas do bebê, pra mim, elas são minhas companheiras até hoje. Então, vira e mexe, eu coloco a fraldinha num peito, gente, enquanto eu amamento no outro tranquilamente. O que vazar, vai vazar na fraldinha. Fraldinha, ela é furadinha, então não fica abafando ali, né, o seio. Então, é bem legal o uso da fraldinha. Bom, a livre demanda, gente, foi uma escolha minha, tá? Eu que quis mesmo amamentar em livre demanda. Eu acho que isso é muito importante pra mim, pro bebê, pra essa fase inicial de conhecimento. A gente não fica se prendendo a horários, então eu não ficava, eu tenho que amamentar de 3 em 3 horas. Que horas que foi a última mamada? Não, relaxei. A hora que o bebê eu senti que ele queria, a hora que o meu peito enchia, eu já dava também e tudo. Então, assim, depois, né, de um tempo, depois de uns 3, 4 meses, ele começou a ter uns horarinhos dele, assim, que era batata, sabe? Deu 9 horas da manhã, ele vai querer peito. Deu meio-dia, ele vai querer peito. Então, assim, ele tem hoje em dia os horários que eu sei que ele vai querer o seio, né? Mas por ele ter sido amamentado em livre demanda, ele é aquele famoso bebê bonzinho, né? Aquele bebê calminho, aquele bebê tranquilo. Por quê? Porque a hora que ele sentia fome, ele sabe que ele ia ter o leitinho dele, né? Então, assim, o bebê, eu acredito que fica muito mais tranquilo quando é amamentado, assim, no peito e em livre demanda. E ele realmente, ele é mais tranquilo do que a Antonella foi pra mim, por exemplo, né? E pode ser por conta disso também. Bom, uma coisa que eu percebi que talvez seja um erro também na amamentação da Antonella é que eu não deixava ela terminar a mamada de um peito. E do Benjamin eu dava um peito pra ele. Daí, às vezes, ele dormia e eu sentia que aquele peito ainda tinha leite. Então, quando ele acordava, eu dava aquele peito, ao invés de ir pro outro, né? Porque o nosso seio, mulheres, ele não é um depósito de leite, né? Então, não vai ficar ali o leite guardado. Se você não der esse leite pra ele, na próxima mamada que ele for mamar o outro, esse leite vai escorrer. E pode ser a parte gordurosa que vai fazer o seu filho ali desenvolver e ganhar, né, peso, tudo que é importante para o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais o bebê sugar, mais leite você vai produzir. Se o bebê parar de sugar, você vai perder essa produção. Toda vez que seu peito encher, e o corpo ele é muito inteligente, né? Toda vez que seu peito encher e ele vê que seu bebê não mamou, ele na próxima vez ele não vai encher mais, porque ele vai entender que seu bebê não precisa mais daquele leite. E o nosso corpo é assim. Então, quanto mais o seu bebê mamar,
mais produção de leite você vai ter. E o peito, ele não tem que ficar cheio o resto da vida, né? Agora, por exemplo, meu peito não tá cheio, porque o Benjamin mamou agora há pouco. Então, quando ele for mamar, o leite vai vindo, vai descendo e vai vindo, né? Então, não vai ficar aqui guardado no meu seio um monte de leite esperando ele. Não, o leite vai vir quando ele começar a mamar. E é assim, a gente entendendo isso, a gente não fica naquele desespero. Nossa, meu peito tá murcho, nossa, meu peito não sei o quê. Naquele momento da pojadura, que é quando desce o leite, os seios eles ficam estufados, panturrados. E eu botava o bebê pra mamar toda hora. Mas depois que passa, gente, essa pojadura e tal, e o leite já vai se regulando a mais ou menos o que o seu filho precisa, então é a hora de você começar a relaxar. Tipo, não, meu peito não tá ficando vazio. O meu peito, ele vai produzir o leite assim que meu filho precisar mamar, entendeu? Quando ele solicita, eu dou. Até hoje, tá? Ele já vai fazer 6 meses e toda vez que ele quer o peitinho ali de madrugada, eu dou. Eu tô fazendo ainda cama compartilhada, eu sou super a favor de cama compartilhada. Então, se você não é a favor, daí você tem que, né, saber que você vai ter que levantar pra amamentar o seu bebê, pra dar uma olhadinha, né? Porque o bebê solicita, gente, não é só por fome. É porque ele quer você por perto, ele quer se sentir tranquilo, confiante. Sobre dormir no peito, eu sei que tem muita gente que fala, nossa, mas o bebê não pode dormir no peito, não. Gente, nunca liguei também com relação a isso. Quer dormir no peito, dorme. Quer dormir sem peito, dorme. Eu sei que quando a gente vai precisar, né, deixar o seu filho com alguém, ou deixar numa creche, ou deixar em algum lugar, você precisa mudar isso. Por quê? Porque se você acostuma o bebê a dormir no peito, depois ele não vai ter o peito, ele vai dar um maior trabalho para a pessoa que estiver cuidando. Mas o Benjamin, eu fui meio que tirando esse costume dele pouquinho antes de eu voltar a trabalhar. Então, ele dormia no peito, tudo. Hoje ele sabe que quando ele está comigo, ele vai dormir no peito. Quando ele está com a minha mãe, no caso, que é quem cuida dele pra mim, ele não vai dormir no peito, porque ela não vai dar o peito pra ele. Então o bebê, ele também é muito inteligente. A gente subestima muito a criança, né? Acha que a criança acostumou de um jeito com um e vai viver o resto da vida. E não é. Os nossos filhos, gente, eles se comportam totalmente diferente com as outras pessoas lá fora do que com a gente. Então a gente não pode subestimar o bebê também, ele é muito inteligente. Bom, uma coisa que está inteiramente ligada ali com a amamentação é o nosso psicológico. Então, gente, várias vezes surgiam problemas, surgiam situações da minha casa, dentro da minha própria casa, que eu falava, vou me distanciar disso. Não vou pensar nisso agora. Tchau. Você quer brigar, briga sozinho, sabe? Aquela coisa assim. Por quê? Porque eu sabia que poderia influenciar na minha produção de leite. E eu queria priorizar isso, a minha produção boa de leite. Tanto que quando eu ficava nervosa, quando eu ficava chorosa, a minha produção eu sinto que caía um pouco, sabe? O Benjamin sugava, mas ele tava ali mais fazendo de chupeta mesmo do que sugando mesmo. E eu procurei me distanciar, procurei ficar mais tranquila, né? A gente tá passando por uma pandemia, por uma situação atípica, então é mais difícil controlar o psicológico nessa época, mas eu procurava desligar a TV, ver algum programa que eu gosto, fazer alguma coisa que eu gosto, mesmo com o bebê ali grudadinho no meu colo, eu dava um jeito de me distrair, né? As redes sociais também é uma coisa que me distrai muito, me faz muito bem, então eu procurava ficar mais tempo nisso e tentar relaxar um pouco a cabeça pra não interferir negativamente na minha produção de leite. E além dessa dificuldade toda da amamentação, ainda tem bebê com cólica, tem bebê com gases, tem o filho mais velho, tem várias situações, tem marido, tem tudo, né? Várias situações que te deixam assim, te fecham num ciclo que se você não souber lidar, você sai dele, né? Então, amamentar também é isso, é você perceber que existem outras coisas, que não é só a amamentação, né? Existem outras coisas ao redor que a gente precisa saber lidar pra gente conseguir amamentar, entendeu? Bom, depois de, acho que uns 3 meses, eu até relatei no meu Instagram, conversei muito com vocês sobre isso, eu tive um ductozinho entupido, porque até ficou vermelhinho, assim, meu seio, levantou uma bolinha, e da Antonella já tinha acontecido isso, né? Mas é porque eu tava dando muito um seio pra ele e o outro menos. Eu até acabei ficando, gente, com um seio maior que o outro.
Por quê? Porque com a mão esquerda era mais fácil eu segurar ele pra mim poder conseguir fazer as coisas com a mão direita, porque eu ficava com ele literalmente o tempo todo. Mesmo no canguru, ele ficava mamando, então eu tinha que segurar com a mão esquerda pra fazer com a mão direita. Então eu só dava o seio esquerdo pra ele e isso prejudicou o seio direito. Então eu tive esse dutozinho entupido. O que eu fiz? A minha mãe percebeu que meu seio estava maior que o outro, ela me avisou e aí eu comecei a intercalar as mamadas, dando mais o seio direito, que era o seio que estava ali entupindo, né? Do que o seio esquerdo. Então eu dava 2 mamadas no seio direito, 1 mamada no seio esquerdo, pra poder, né, balancear até voltar ali o seio ao normal, né, que a gente tem um pouquinho maior que o outro mesmo, mas até voltar ao normal e eu consegui também desentupir aquele ducto. Então foi questão de um dia para desentupir e foi questão de uma semana para regularizar ali o tamanho. Aí depois eu voltei a dar, né, uma mamada no peito, uma mamada no... Bom, então essa preferência de lado ela foi mais culpa minha mesmo. Eu preferia segurar ele com uma mão do que com a outra. Não era ele que preferia um peito do que o outro. Resumindo então, eu não usei produto nenhum no meu seio, eu não usei bombinha pra estimular ou pra esvaziar, eu não usei nada. Não sou contra, tá, gente, quem usa, quem quer usar, mas eu não comprei nada. A amamentação, eu escutava até as mulheres falando, você não precisa comprar nada pra amamentar. E eu falava, será? Ai, acha, né? A gente tem tantos produtos no mercado, a gente não tem que comprar nada. Realmente, eu não comprei nada, não precisei de nada nesse período de amamentação. E foi assim uma bênção de Deus mesmo, gente. Não precisei de nada. E também sobre a alimentação, né? Eu também comi de tudo. Então eu sei que vocês vão me perguntar aqui, mas gente, comi de tudo, de verdade. Não me privei de nada. Tem algumas coisas que eu não tomo já há anos, né? Tipo refrigerante, eu não tomo há anos. E eu gosto de muita fruta e tal. Então, com certeza isso também ajudou na amamentação. Eu comi muita fruta, eu bebi muita água. Mas eu não me privei de nada. Eu deixei de tomar um pouquinho de água com gás, porque eu não sabia se ia interferir alguma coisa nos gases que ele estava tendo, né? Mas já estou tomando e continuo aumentando e tá tudo certo. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu relato de amamentação. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui abaixo. Se quiserem relatar também a amamentação de vocês, como é que foi, aqui abaixo também nos comentários, que eu vou adorar ler o comentário de vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!